Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, meu nome é André Ilson. Vou ficar com as aulas do 9º ano de matemática. Para iniciar, na aula passada, o professor Antônio falou sobre as unidades de medida, certo? Onde trabalhavam-se com unidades determinadas pelo Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Então, começamos a correção das atividades que foram entregues a vocês, certo? No primeiro exercício, diz aí: são consideradas unidades presentes no Sistema Internacional de Unidades, o SI. Perceba que ele pediu na ordem dessas grandezas, ó, para comprimento, para massa e tempo, ok? Então, para cada grandeza eu tenho uma unidade fundamental. Para determinar essas unidades fundamentais, eu tenho que lembrar disso daqui, ó. Para a grandeza, a unidade fundamental que o SI determina é o metro, né? O M minúsculo. Para a grandeza de massa, eu tenho a unidade fundamental de quilograma, ou o kg, né? E para a grandeza de tempo, eu tenho a unidade fundamental de segundo. Então, vocês podem perceber aí que a resposta é a letra A, certo? Onde eu tenho lá para comprimento, eu tenho o metro, certo? Para a massa, eu tenho o quilograma. E para o tempo, eu tenho o segundo. A resposta, letra A. Avançando para o exercício número 2, diz o seguinte: ao estudar a planta de uma construção, um engenheiro deparou-se com a unidade de grandeza dada em centímetro quadrado. Certo cômodo desta construção apresentava a área de 120 mil centímetros quadrados, ok? Essa área expressa em metro quadrado equivale a... Então perceba que eu vou fazer uma regra de 3, ok? Aonde eu tenho que 1 metro quadrado equivale a 10 mil centímetros quadrados. Caímos numa regra de 3 aí, certo? Aonde eu tenho que 1 metro equivale a 10 mil centímetros quadrados e x é igual a 12 mil centímetros quadrados. Ok? Então perceba que eu vou ter lá, ó, fazendo a regra de 3, o jogo do x, né? Eu tenho que 10 mil x é igual a 120 mil centímetros quadrados, certo? Aonde eu tenho que isolar o x, o número que está multiplicando esse x passa dividindo os 120 mil. Ok? Então, ó, quando você faz o cálculo certinho, divide lá as casas certinhas, eu vou ter uma resposta equivalente a 12 metros quadrados. Então, ó, lembre-se bem, 120 mil centímetro quadrado equivale lá em metros, ou seja, o engenheiro ele vai ter em metros uma área de 12 metros quadrados, ok? Passando para a questão número 3. Ele só pede uma pequena conversão. Fazendo a conversão de 12 quilômetros para metros, quanto obtemos? Perceba que eu coloquei aí essa tabelazinha, né? Se notar de quilômetro para metros, eu vou andar 3 casas, ou seja, serão 3 multiplicações de 10 em 10, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. E vou perceber que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Ok? Então é muito simples. Vou pegar esses 12 quilômetros e vou multiplicar por 1000. E vou ter um total de 12 mil metros. Então, 12 quilômetros equivale a 12 mil metros. É só lembrar isso daí na hora da prova que a nota será boa, certo? Para a questão número 4, né, eu tenho várias conversões aí, ó. Ok? Então, para esse caso, eu tenho as seguintes dimensões aí, ó. Agora converta as unidades de área. Perceba que quando eu trabalho com área, todas as unidades são
elevado ao quadrado, certo? Elas são elevado ao quadrado, quando se fala em área. No primeiro, lá na letra A, eu tenho o seguinte caso, ó. Converter 8,37 decímetros quadrados em milímetro quadrado. Ao analisar as dimensões, eu tenho o seguinte, que 1 decímetro quadrado equivale a 10.000 milímetros quadrados, certo? Novamente, vou jogar esses valores lá naquela regrinha de 3, para a gente conseguir a resposta rapidamente, né? Lembrando que a regra de 3 se trabalha cruzado, né? Em x, em forma de x. Então, ó, eu vou ter que 1 decímetro quadrado equivale a 10.000 milímetros quadrados e o valor que eu tenho que procurar em milímetro quadrado é 8,37. E x é o valor que eu estou procurando. Pela regra de 3, multiplicando 1 vezes x e 8,37 vezes 10.000 milímetros quadrados, eu vou ter a resposta de 83.700 milímetros quadrados. Muito fácil, né? Muito fácil. Isso aí dá para tirar de letra. Na questão B, no quesito B aí, ó, dessa questão, ele diz o seguinte, eu quero converter 3,1416 metros quadrados em centímetro quadrado, ok? Então, ó, o que basta eu perceber? Que em 1 metro quadrado eu vou ter 10.000 centímetros quadrados, ok? Jogando isso na regra de 3, eu tenho que 1 metro equivale a 10.000 centímetros quadrados e 3,1416 equivale ao valor que eu estou procurando, em centímetro quadrado. Fazendo a regra de 3, eu vou multiplicar x vezes 1, que é x. E 3,1416 multiplicando por 10.000, eu tenho um valor de 31.416 centímetros quadrados. Beleza? Muito fácil também, só questão de multiplicação, né? Só questão de multiplicaçãozinha. Na questão C, ele já quer fazer uma conversão maior. Então, mas aí nada de complicação, né? De metro quadrado para milímetro quadrado, certo? Então perceba, ó, eu tenho lá 2,14 ao quadrado e quero converter para milímetro ao quadrado. Muito simples. Também temos que lembrar o seguinte, eu tenho 1 metro quadrado que equivale a 1 milhão de milímetros quadrados. Mas aí você pergunta, professor, por quê? É só lembrar, em 1 metro eu tenho 1.000 milímetros, né? Só que 1 metro quadrado eu vou ter 1.000 vezes 1.000, que vai dar 1 milhão de milímetros quadrados. Novamente jogando para a regra de 3, eu vou ter o seguinte, ó, que 1 igual a 1 milhão de milímetros quadrados está para 2,14, que é igual ao valor em milímetro quadrado que eu quero, x, né? Fazendo nova multiplicação, eu tenho o seguinte caso aí, ó, que x vezes 1 é x vezes 1 é x, e 2,14 vezes 1 milhão, eu vou ter um valor de, vamos lá, ó, só contar os zeros aí. A cada 3 zeros, eu coloco uma vírgula, né? Então, eu tenho que o valor de 2.140.000 milímetros. Então, ó, 2,14 metro quadrado equivale a 2.140.000 milímetros quadrados. Beleza? 140.000, ó. Só corrigindo. 2.140.000 milímetros quadrados. Ok? Na questão D, ele já quer converter subindo, né? Ó, quero uma conversão subindo de metro para quilômetro. Só que aí está elevado ao quadrado. Perceba, eu tenho 125,8 metros quadrados e quero converter ele para quilômetro quadrado. Ok, mas aí só é você lembrar, né? Ó, que 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros. Se em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, só que ele está elevado ao quadrado, seria o quê? 1.000 vezes 1.000, né? Aonde eu vou ter que em 1 quilômetro quadrado, 1 milhão de metros quadrados, ok? Novamente jogando ali na regrinha de 3,
eu vou ter o seguinte valor. Perceba que aí, ao invés dessa multiplicação, no final, eu vou ter uma divisão entre eles. Eu vou multiplicar em primeiro caso, 1 vezes 125 vezes 8 e x vezes 1 milhão. Então, ó, tenho que isolar x, né? Passo 1 milhão dividindo 125,8. Então, eu obtenho a resposta de 0,0001,258 metro quadrado, ok? Muito simples aí, só fazer a divisão, aonde eu tenho 125,8 dividido por 1 milhão. E obtenho essa resposta de 0,0001258 metros quadrados, ok? Na questão E, ele já converte ao contrário, ou seja, de quilômetro quadrado agora para metros quadrados, ok? Então ele diz o seguinte, ó, se 1 quilômetro, ó, a gente já vai aproveitar o conhecimento do quesito anterior, né? Da letra D. Então ele diz, ó, 1 quilômetro quadrado equivale a 1000 metros quadrados. A gente já tinha feito isso no quesito anterior. Fazendo nova regra de 3 aí, perceba que agora eu vou ter uma multiplicação entre eles aí, desses termos, onde eu tenho x vezes 1 e 12,9 vezes 1 milhão de metros quadrados. Certo? Então, x vezes 1 dá x e 12,9 vezes 1 milhão vai direto para o valor, que é igual a, vamos lá, mais 3, 12 milhões 900 mil metros quadrados. Ok? Ó, então, vocês vão contar ali, ó, a cada 3 zeros eu tenho uma centena, não é verdade? Ó? Então, ó, 12 milhões e 900 mil metros quadrados, certo? Na letra F, para a gente não demorar tanto, eu já fiz que ela é equivalente a essa questão, ó. Ele quer passar de milímetros quadrados para milímetros quadrados, certo? Aliás, ele quer passar de metros quadrados para milímetros quadrados. Então, qual é o valor aí, ó? 15,3 metros quadrados, convertendo para milímetro quadrado, é só lembrar lá, ó. Na questão C, ele diz o seguinte, ó, que 1 metro quadrado equivale a 1 milhão de milímetros quadrados. Vou fazer a regrinha de 3, né? Aonde eu multiplico 1,3 metros quadrados por 1 milhão. E obtenho um valor de 15 milhões e 300 mil milímetros quadrados. Beleza? Ok? Continuando o nosso assunto, eu procurei trabalhar com vocês nessa aula com algumas resoluções envolvendo essa parte de unidades de medida, certo? Ou seja, para as provas que estão por vir do SAEB e do SAEP, beleza? Então procurei umas questõezinhas bem interessantes. Nesse conteúdo, ele se encaixa justamente no descritor 15, onde diz resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida, ok? Então aí, ó, perceba que nesse descritor eu vou trabalhar várias unidades de medida, entre elas da litragem, das massas e dos comprimentos, ok? Então, ó, resolução de problemas, certo? Então, ó, essa questão dessa faculdade Pojuca, Pernambuco, ela diz o seguinte, ó, primeiramente a gente tem que ler essa questão e tentar entender o que ele está pedindo aí, né? Então vamos lá. Foram descarregados em um porto 7,8 toneladas de equipamentos eletrônicos e 4.500 quilogramas de materiais elétricos, certo? Importados por uma empresa. A quantidade total desses produtos em quilograma é igual a... Então, perceba o seguinte. No primeiro caso, ele deu o valor em toneladas, né? Aí você fala, mas professor, o cara deu em toneladas e depois passou para quilogramas. Mas vamos analisar direitinho aí. 7,8 toneladas equivale a 7.800 quilogramas. Lembrando que uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, ok? E depois ele falou o seguinte, teve mais 4.500 quilogramas de equipamento eletrônico. Nesse caso, eu só vou fazer uma sominha entre eles aí, certo?
Se 7,8 toneladas equivale a 7.800 quilogramas, eu vou somar com os 4.500. No final, eu vou ter em quilogramas o valor de 12.300 quilogramas de produto, né? Então percebam aí que a resposta é a letra C, né? 12.300 quilogramas, ok? Muito fácil, né? Essa questão é muito fácil, é só encaixar os valores aí que tudo vai dar certo. Na outra questão, ela foi retirada do SAEB de 2013, certo? Então perceba o seguinte, ó. Ela diz assim: Marcos mediu o comprimento de uma mesa com as mãos e concluiu que esta medida, 11 de seus palmos, ao ver que seu palmo media 15 centímetros, ficou sabendo que a mesa tinha. Então, perceba o seguinte, ele chegou lá na mesa e começou a medir com os palmos, né? O palmo da mão. E percebeu que o palmo da sua mão só tinha 15 centímetros, cada palmo, né? Muito fácil essa questão também, ó. Se eu na mesa deu 11 palmos e cada palmo tem 15 centímetros, é só fazer uma multiplicaçãozinha rápida aí. 11 vezes 15 que vai dar 165 centímetros. Perceba que aí está em centímetro ainda, né? Então ainda eu tenho que fazer uma conversãozinha para achar essa resposta, ok? Só recapitulando essa parte dessa grandeza. Eu sei que 1 metro, essa unidade de 1 metro, eu vou ter equivalente a ela 100 centímetros, ok? Então em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Então o que eu tenho que fazer aí para converter para metros? Vou pegar esse 165 e vou jogar novamente numa regra de 3, onde eu tenho que 1 metro equivale a 100 centímetros e x equivale a 165. Multiplicando 165 vezes 1 e x vezes 100, eu vou ter o valor de 100 vezes x, que é igual a 165. Dividindo aí, né? Temos o valor em metro, que é de 1,65 metros, ok? Então, ó, só lembrando, na conversãozinha, eu tenho sempre que saber o valor dessas unidades de uma para outra. Como, por exemplo, se eu vou converter de metro para centímetro, eu tenho que saber que em 1 metro eu vou ter 100 centímetros, ok? E assim sucessivamente, para as outras conversões. Então a resposta seria a letra C. Pronto. Outra questão do SAEP. Agora, ele trabalha o seguinte caso, ó. A placa de trânsito abaixo indica a distância de um determinado ponto de uma rodovia até a cidade de Brasília, Distrito Federal. Então, vocês vão ver aí que a placa diz o seguinte: Brasília, 5 km, ou seja, daquele ponto que ele passou até a cidade de Brasília, eu tenho 5 km, ok? Aí a pergunta é o seguinte, ó, de acordo com essa placa, essa distância em metros, ó, em metros, né? Então vou ter que fazer uma conversãozinha de quilômetro para metros. É igual a, novamente, ó, sabendo que 1 quilômetro em 1 quilômetro, né? Se eu percorrer 1 quilômetro, eu estou percorrendo 1000 metros. Beleza? Então isso daí é uma noçãozinha básica que a gente já tem que ter um pouco de conhecimento sobre ela. Vamos lá. Então eu sei que se em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros, em 5 quilômetros eu vou ter quantos metros? Só é fazer a multiplicação, né? 5 vezes 1000, eu tenho um valor de 5.000 metros. Beleza? Muito fácil também essa questão, não é verdade? Pronto, ó, temos uma questão do SAEP, né? Onde ela é adaptada da OBMEP, ou seja, da Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Ele diz o seguinte, ó, quando a professora pediu a Frederico que medisse um selo, aqueles selos que colocam em carta, né? Estava sobre a mesa apenas uma régua quebrada, graduada em centímetro, conforme a ilustração ilustra a figura. Então perceba o seguinte, além da professora pedir para Frederico medir um selo,
ainda lhe deu uma régua quebrada, né? Mas sem problema. Aí diz o seguinte, ó, o comprimento do selo expresso em centímetro e milímetro. Ou seja, ele quer nessa ordem, ele quer primeiro a medida em centímetro e depois a conversão para milímetro. Já que a régua ela é graduada em centímetro, aí não vai ter tanta complicação, né? Então vamos perceber o seguinte. Se você analisar aí na régua, você vai perceber que o selo ele começa no 17,6, né? 17,6 e termina no valor de 21 centímetros. Então aí só é fazer uma subtraçãozinha, né? Ó, uma subtraçãozinha. Aonde eu tenho 21 menos 17,6, que eu vou ter o valor em centímetro de 3,4. Opa! Então ali, ó, já tenho um valor determinado para ele, né? Ó. Se esse selo tem 34 centímetros, eu já tenho a letra B como uma opção certa, né? Agora eu tenho que converter isso para milímetro, ó. Então, olhando lá naquele desenhozinho ali embaixo, ó, vocês vão perceber o seguinte. De centímetro para metro, eu só vou descer uma casazinha, né? Aonde essa casa, ele diz o seguinte. Em 1 centímetro, eu vou ter apenas 10 milímetros. Se você pegar, ó, do valor 16 até o valor 17 e contar esses tracinhos de um por um, eu vou perceber que eu tenho 10 milímetros, não é verdade? Então, dentro de 1 centímetro, eu vou ter 10 milímetros, beleza? Só é lembrar isso daí. Então, ó, para converter de centímetro para milímetro, eu vou fazer o seguinte, ó. Como a conversão é de centímetro para milímetro, ou seja, eu estou descendo essa unidade, né? Essa unidade, eu vou fazer uma multiplicação, aonde eu tenho 3,4 vezes 10. E esse valor é igual a 34 milímetros, ok? Na letra B, ó. Então, lá pelo primeiro, quando você faz o primeiro cálculo ali, que você faz a subtração de 21 centímetros por 17,6 centímetros, eu já tinha a letra B como a minha opção correta, certo? Que era 3,4 centímetros. Só que ele perde a conversão para milímetro, ok? Muito obrigado, galera. Até a próxima aula. Vamos estudar direitinho para as provas que vêm por aí, ok?